Vamos falar hoje sobre o novo projeto pedagógico para as escolas de educação básica em fase da Base Nacional Comum Curricular. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, ou em muitos casos, como vocês também é chamado, Projeto Pedagógico ou Projeto da Escola. A nossa parte será sobre a análise dos aspectos gerais e específicos dos projetos pedagógicos das escolas de educação básica. A Lei 93/94 de 96, a nossa LDB, diz que a proposta pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica. Como nós falamos anteriormente, ela também é chamada de projeto pedagógico, projeto político-pedagógico, projeto escolar, projeto educativo, modelo de projeto escolar. A proposta pedagógica, ela pode ser comparada a uma pequena constituição, porque ali você traça todas as diretrizes que a sua escola vai ter durante o ano inteiro. Mas nem por isso ela deve ser encarada como um conjunto de normas rígidas. Para que nós possamos elaborar esse documento, é a oportunidade que a escola tem de escolher o seu currículo e organizar o espaço e o tempo de acordo com as necessidades de ensino. Mas nós não vamos ficar só na LDB, na proposta não. Nós também devemos considerar as orientações contidas nas diretrizes curriculares, que elas são elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, os parâmetros curriculares, que são os PCNs, o que vocês tiverem de legislação dos seus municípios e dos seus estados. E o ideal para tudo isso é que esse documento seja o resultado de uma reflexão coletiva, pois a elaboração do projeto político-pedagógico é de suma importância para a sua instituição escolar, que está buscando a qualidade. O próprio projeto deve prever as atividades escolares, do pedagógico ao administrativo, priorizando a construção de uma gestão democrática integrada da sua confecção e operacionalização, atingindo resultado positivo referenciado por professores, técnicos, pais, representantes de alunos, funcionários e todos os membros da comunidade escolar. Aí vocês vão dizer assim para mim: nossa, Aurora, mas tudo isso é uma proposta, mas o que eu vou ter que fazer primeiro? Aí vem a primeira indagação. Como é que eu vou chegar ao consenso com um monte dessas cabecinhas trabalhando ao mesmo tempo? Proporcionando espaços para que cada uma das partes exponha seus objetivos e interesses com base nos princípios educativos com os quais todos concordam, para que, com esse esforço conjunto, harmonizemos as diferenças entre os grupos que compõem a escola. Sim, ele é um desafio para nós chegarmos a um bom tempo nessa elaboração e para manter a coerência entre a teoria e a prática. Porque de que vale um discurso pedagógico do tipo construtivista se a sua escola, na prática, ela utiliza a pedagogia formal? De que vale o seu discurso que você é uma escola freudiana, se na prática você está trabalhando com uma escola tradicional? Como é a sua escola? Qual é o discurso pedagógico que a sua escola faz para os pais e para a comunidade escolar? Eu deixo essa primeira indagação para vocês. E a partir dessa indagação, vocês vão começar a fazer a construção do projeto político-pedagógico. Porque tanto a proposta para o planejamento são processuais e devem correr em paralelo com a construção do conhecimento. Isso impede que os dois documentos se transformem em um instrumento engavetado, só revisto no final do ano. A proposta pedagógica não é para ser revista só no final do ano. Ela é para ser elaborada durante o ano todo e finalizada para o ano seguinte. Porque essa burocratização leva muitos professores a considerar esses documentos totalmente desnecessários e inviáveis.
que adianta eu fazer o planejamento se eu não vou cumprir no decorrer do ano e eu não sei qual é o resultado para o ano seguinte? Porque o planejamento ele vai servir como um roteiro para os professores, permitindo aplicar o dia a dia a linha de pensamento e ação da proposta pedagógica. O que não significa determinar de uma forma única de planejar todas as disciplinas. A avaliação dos erros e acertos é que vai permitir a melhor escolha. Uma disciplina, ela pode ter o acerto com a determinada montagem, o que numa outra disciplina ela não vai dar certo. Por isso, nós temos que escutar sempre o corpo docente a respeito de como vai ser feito essa elaboração do projeto. Para planejar, é importante que cada professor domine o conteúdo da sua matéria, mas isso de nada valerá se ele não escutar os alunos e não valorizar o que já conhecem. O professor deve sempre se perguntar: o que os meus alunos já sabem? O que ainda não conhecem? O que, como e quando ensinar? Ou onde ensinar? E com base nessas respostas, ele propõe as atividades que façam sentido para que os estudantes daquela comunidade possam crescer. Vou dar um exemplo. Se for uma aula de literatura, por exemplo, vocês devem lembrar que os seus alunos, se for uma escola de periferia, ele não tem o mesmo contato com os livros do que os alunos de uma escola de classe média. Vocês precisam valorizar o saber do grupo e a cada atividade refletir sobre a sua prática, em vez de atribuir aos alunos a incapacidade de aprender. O ideal é que você, professor, analise as suas próprias inequações de ensinar. Porque, às vezes, você é um excelente professor entusiasmado, mas você não está sabendo como passar isso para os seus alunos. Muitas vezes vocês trabalham em 3, 4, 5 escolas e cada escola tem o seu público. Às vezes vocês estão num colégio de alto nível e vocês querem usar o mesmo material que vocês estão naquele colégio de classe média alta para aqueles alunos da periferia. E com esses materiais que não são inadequados para a utilização dentro das comunidades diversas, vocês acabam dizendo: o aluno não quer aprender. Não é. Nós temos que nos adaptar a como ensinar os alunos, seja da classe A, B, C, D ou E. Pensar em escola e educação é pensar em qualidade de ensino e de serviços prestados à sociedade em constante transformação. A elaboração de um projeto político-pedagógico, portanto, torna-se de extrema importância para a instituição escolar, considerando-se que se deve envolver toda a sua comunidade, tanto interna como externa. E nesse sentido, entende-se que o projeto faz parte de uma construção coletiva e deve buscar consolidar as ideias de uma escola democrática, inclusiva e abrangente. Nós vimos até agora o consenso. E a partir do consenso, vamos à segunda pergunta. Quando fazer a proposta pedagógica? Quando ela deve ser avaliada? Geralmente, a proposta ela é feita no início do ano ou do semestre. Para abranger todo o período, o planejamento pede acompanhamento constante. Esse trabalho, quando ele é feito no início do ano, ele não pode ser modificado. Ele pode ser adaptado às situações que vão ocorrendo. Ele vai ser reavaliado e modificado para o ano seguinte. Mas não é assim: olha, nós fizemos a proposta pedagógica agora em fevereiro. Vamos avaliar a proposta para ver se ela deu certo no final de dezembro, para que já em fevereiro nós possamos já ter uma nova proposta. Não, não é assim. Você começa a avaliar desde o primeiro dia de fevereiro, desde o primeiro dia da execução da sua proposta pedagógica, nas reuniões dos seus conselhos de classe, vendo o que está dando certo, o que não está dando certo, o que nós podemos modificar,
porque ela é também flexível. Ela tem uma mobilidade a partir do momento em que você precisa fazer uma mudança, não drástica, mas pequenas mudanças, pequenas pontuações com a sua comunidade acadêmica. Uma primeira avaliação geral pode ser feita no final do primeiro bimestre, para corrigir os desvios e lançar bases para o resto de todo o período. Nesse momento, o corpo docente checa se os conteúdos são fundamentais para o aprendizado, se há uma articulação entre os segmentos da educação infantil, do fundamental e do médio, se as reuniões pedagógicas estão sendo aproveitadas e se o planejamento favorece o envolvimento da família, da comunidade na escola. Cabe esclarecer que a educação de qualidade não é a que pode ser obtida a qualquer custo e a qualquer preço. Atendimento também é um diferencial. Todas as pessoas devem ter acesso à educação, provê-la no prazo previsto, socialmente determinado, como é o caso dos 9 anos do ensino fundamental, e em locais adequados, os quais os alunos possam ter acesso. Devemos também considerar, e principalmente isso, a moral da equipe envolvida, gerenciando os aspectos referentes à motivação intrínseca, orgulho do trabalho bem feito, e a extrínseca, adequadas condições materiais de trabalho dos profissionais da educação. Outra dimensão importante é a segurança, que em sentido restrito refere-se à segurança física dos agentes no ambiente escolar, e em sentido amplo, o impacto dos serviços educacionais ou da sua provisão no meio ambiente. Finalmente, há uma dimensão ética que deve ser observada entre todos os atores do processo educacional, tratando-se de verdadeiro código de conduta responsável pela transparência e boa-fé das ações. Portanto, não se deve restringir a conceituação de qualidade ao seu aspecto político-pedagógico, pois o que refere à característica da totalidade, à qualidade da educação e seus serviços é o atendimento de todas as dimensões simultaneamente. Sem dúvida, a construção do projeto político-pedagógico é uma forma objetiva da escola dar sentido ao seu saber, fazer da condição da instituição escolar, é a realização concreta dos seus sonhos, em que as ações são construídas e reconstruídas de forma dinâmica e histórica. É a revelação dos seus compromissos, a sua intencionalidade e, principalmente, a sua identidade com seus membros. No entanto, nós não podemos deixar de falar de qualidade dos serviços oferecidos quando identificarmos a qualidade nos relacionamentos interpessoais, incluindo a preocupação com o outro e, acima de tudo, o respeito à opinião de outras pessoas que também vivem, choram e lutam como nós, mas todos, sem exceção, pensam de formas diversificadas. Portanto, torna-se fundamental para a confecção de um projeto político-pedagógico o levantamento das necessidades de uma determinada comunidade escolar a curto e longo prazo, o estabelecimento de objetivos e metas, a organização, o planejamento de etapas e a administração dos recursos humanos e de materiais, porque esses é que garantem, em primeiro lugar, o desenvolvimento urgente das prioridades para um futuro de plano de ação. E tudo isso exige sintonia de propósitos, lideranças, trabalhos colaborativos e corporativos, permeando todo o processo em diferentes etapas. A oferta da educação de qualidade independe de como seus estudantes moram, pois somente com qualidade é que combateremos a repetência e a evasão escolar. Para tanto, volto a repetir, é preciso que toda a comunidade escolar participe da montagem e avaliação da proposta pedagógica. Vou voltar a repetir a mesma coisa que nós dissemos anteriormente. A primeira providência é convocar professor, funcionário, representante de pais,
representantes dos alunos, a comunidade escolar total, e fazer uma ampla discussão em pequenos grupos a respeito de como vai ser feita a proposta pedagógica. E após, cada grupo vai formular uma proposta de fácil compreensão que vai ser entregue ao grupão. E com essas ideias todas, nós vamos conseguir formar uma proposta pedagógica para a sua escola de uma maneira participativa, de uma maneira que toda a comunidade tenha participado. Sugerimos também que quando você fizer essa proposta, seja feito o currículo integrado, onde há uma interligação de todas as disciplinas, desde todos os níveis, da educação infantil até o ensino médio. A cada passo, a equipe avalia se aquilo está sendo ensinado de acordo com os objetivos previstos na proposta pedagógica. O planejamento é constante e revisto pela equipe. Os professores devem analisar o aproveitamento dos seus estudantes, o interesse por um conteúdo e se a aprendizagem provocou mudanças de comportamento. Vou dar um exemplo, em relação ao preconceito, por exemplo. O aluno tem um preconceito com uma determinada disciplina, onde a maioria tem por matemática. Se o professor de matemática está conseguindo trazer esses alunos, incentivando-os a trabalhar melhor essa disciplina. A cada semana, os professores devem se reunir alternadamente com todos os colegas da mesma série ou com demais da sua disciplina. Tudo o que acontecer, ele deve ser registrado. E a cada bimestre, deve haver uma reunião com todos os docentes da escola. Eu recomendo que seja no conselho de classe, para que possam discutir de uma maneira geral, uma maneira ampla, o que está acontecendo com a proposta pedagógica. Concluindo, para que a proposta pedagógica de sua escola seja eficaz, ela deve ser resultado da discussão de toda a comunidade escolar, conter princípios pedagógicos que correspondam ao contexto e à prática de sala de aula dos professores, que se adaptem sempre que houver mudança no público, na realidade da comunidade e com isso nos objetivos de ensino. E para que tudo isso que nós falamos até agora ocorra, é necessário que tenha um bom planejamento e que deve conter as seguintes características: operacionalizar os conteúdos fundamentais para a escola, garantir a articulação entre todos os segmentos escolares, desde a educação infantil até o ensino médio e entre as áreas de conhecimento, e prever tempo para a formação do docente para as reuniões pedagógicas. Porque o projeto político-pedagógico é o instrumento que propicia a organização e a participação da comunidade escolar. Por meio da sua construção, se busca de forma coletiva e democrática a discussão dos problemas das escolas e suas possíveis soluções. Isso é imprescindível para cada unidade escolar, levante suas dificuldades e potencialidades, discuta seus problemas e procure soluções, tudo dentro da sua realidade, da sua comunidade escolar. A participação da comunidade escolar na elaboração, implementação e avaliação do projeto é determinada pela lei que define o projeto de gestão democrática para as escolas de educação básica. Contudo, essa gestão democrática do PPP, embora já tenha sido incorporada teoricamente por grande parte dos profissionais da educação, ainda se constitui em praxe. O processo de gestão democrática ele ainda é um desafio muito grande, porque ele está caminhando em passos muito lentos nas escolas, que sentem grande dificuldade em fazer sua proposta, que venha a ser efetivamente norteadora das ações pedagógicas. Eu vou deixar para vocês agora um pensamento do grande educador Paulo Freire, que ele fala sobre a proposta. Escola é o lugar onde se faz amigo. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão.
Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade com ninguém. Nada de ser como um tijolo de forma de parede, indiferente, frio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizades, é criar ambientes de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigo, educar-se e ser feliz. Até uma próxima ocasião. Muito obrigada.